Olá, pessoal. Todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Reis. Temos gravado aí no canal outras aulas, né? Na realidade, 66 livros estão aí no canal, de Gênesis a Apocalipse. E hoje nosso estudo é esse, né? 1 Reis. Também temos aí no canal o curso Teologia Básica, com aulas para quem gostaria de aprender mais sobre teologia, se preparar melhor para servir ao Senhor. Mas o nosso foco aqui hoje é 1 Reis, né? Então vamos iniciar aqui a nossa introdução a 1 Reis. Começamos falando que os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, eles têm uma continuação da mesma história, né? Uma cronologia de fatos. Então, no começo de 1 Reis, nós temos ali a continuação de 2 Samuel, que é a última parte da vida de Davi, né? Então, vamos ver aqui, a velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, talvez você já tenha assistido aqui, se não, assista no canal. Mas agora o livro continua de 1 Reis, falando que Davi estava o quê? Velho. Davi não é mais aquele moço, né, do livro de Samuel. Agora ele já está numa idade avançada e ele precisa encarar um problema agora, que é a continuidade do trono de Davi, né? Quem vai assumir o lugar de Davi, né? Então, Adonias usurpa o trono. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Veja que o próprio filho dele disse, né? Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Então Adonias, né, que era um dos filhos de Davi, tentou assumir o trono do seu pai, mas sem a bênção e o apoio do seu pai. Ele mesmo, né, disse por si próprio: Eu reinarei. E Natã e Betseba, né, vão advogar a causa de Salomão, ou seja, vão indicar que o rei deveria ser Salomão e não Adonias. Olha aí, 1 Reis 1:11. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Então o profeta Natã vai conversar ali com a Betseba, né, que é a mãe de Salomão, e avisam Davi dessa usurpação do trono. Davi então precisa agir e deve colocar o Salomão, precisa intervir, né, nessa história. Ele precisa dizer claramente quem ele deseja que seja o rei. E ele vai escolher o Salomão, né? E o capítulo 2 de 1 Reis 10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Então temos a informação da morte, né, de Davi, 40 anos de reinado, né? Até hoje Davi é lembrado como um grande rei, e o próprio livro de 2 Reis, 1 Reis, os bons reis eram comparados como o rei Davi. Aí você fala assim, mas como ele era um bom rei se ele pecou lá com Betseba? Sim, ele teve uma queda, mas Davi, diante de todas as suas decisões, a maioria delas foi positiva. Ele não permitiu idolatria, ele trouxe a arca para Jerusalém, ele restaurou, ele uniu o reino. Então, diante de tantas coisas que Davi fez, a maioria foi positiva, né? Claro que ele deixou uma mancha, no caso aí de Urias e Betseba, né? Que ele matou o esposo dela. Então, agora ele morreu, né? E ele precisa deixar o filho dele, Salomão, no seu lugar, né? Aí ele vai fazer isso e 1 Reis 3:5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos, disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Então Salomão, ele é visitado por Deus, né?
e Deus falou que ele podia pedir o que ele quisesse. Olha o que fala, né? Pede-me o que queres, né? Ele podia pedir riquezas, fama, saúde, longevidade, mas ele escolheu o quê? Sabedoria, né? É como se ele encontrasse aquela lâmpada maravilhosa do Aladim e saísse aquele gênio, e o gênio falasse, faça um pedido. O Salomão falou, quero sabedoria. E no verso 11, né, fala que disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, ou seja, sabedoria, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, né, para discernir o que é justo. Então Deus falou que ia dar para ele essa sabedoria, esse entendimento, e além disso também viria junto, né, no pacote todas as outras coisas, né. E a primeira mostra da sua sabedoria é que logo ainda no capítulo 3, duas mulheres estão brigando no seu reinado, né? Disse mais o rei, traz uma espada. Trouxeram uma espadinha do rei, disse o rei, dividindo duas partes do menino vivo e dai metade a uma, metade a outra. Deixa eu explicar essa história. Aqui nós vemos a prática da sabedoria que ele recebeu de Deus. Certa vez apareceu no seu palácio duas mulheres brigando, ambas moravam juntas, ambas tiveram filho na mesma época e ambas amamentavam. Certa noite, uma delas dormindo, rolou sobre o seu próprio bebê e matou o seu bebê sufocando. Ao ver aquele bebê morto, no desespero, ela pegou o bebê da companheira. Imagine a confusão. A outra, quando acordou, viu que tinha roubado seu filho. Foram as duas lá na presença do rei Salomão. Como julgar tal causa? Naquela época não tinha exame de DNA. Podia chamar lá o ratinho, né? Fazer o exame de DNA. Mas não tinha. Então o que ele faz? Usa a sua sabedoria, né? Ele fala assim, cortem a criança no meio, metade para cada. Aí, nessa hora, a mãe verdadeira fala, não, pelo amor de Deus, dê para ela, não corta a criança. Salomão sentenciou, essa aí é a mãe verdadeira, né? Então, realmente uma grande prova que Deus realmente deu essa sabedoria divina a Salomão. E podemos falar da sua produção literária, no capítulo 4, né? Compôs Salomão 3.000 provérbios, foram os seus cânticos cânticos 1.005, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o ísopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Ou seja, né, Salomão era um grande sábio, né, 3 livros da Bíblia é considerado pela tradição como o livro de Salomão, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, né? E é fantástico, né? Quando você lê Provérbios mesmo, você vê uma sabedoria impressionante. E claro que essa sabedoria é uma sabedoria somente, pode ser uma sabedoria divina, né? Outra característica, né, de Salomão foi a construção do templo, né, que era um sonho de Davi, seu pai, capítulo 6. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, começou a edificar a casa do Senhor, né? Talvez o maior legado de Salomão no seu reinado foi o templo em Jerusalém. Ele executou aquele projeto do seu pai, era o sonho de Davi, mas Deus disse que ele não poderia construir. E o templo para aquela época era uma grande construção, né? Teve algumas partes que eram de ouro na construção do templo. E aí o livro vai dizer ainda a Reis que quando Salomão terminou de construir, fez uma grande cerimônia de consagração e celebração pela construção daquele templo, né? Mas Salomão, a Bíblia registra também uma fraqueza, né, na vida dele. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas e nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir aos seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor, né? Então, infelizmente, né, os homens de Deus, muitos tiveram pés de barro, eram pessoas humanas, e a fraqueza do Salomão estava na sua vida sentimental, né, na sua vida sexual.
Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E isso, diz a Bíblia, foi uma perdição na sua vida, né? Olha o que diz o verso 11, capítulo 11, 3, né? Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi, seu pai. Então, aquelas muitas mulheres trouxeram muitos deuses, né? Trouxeram muitas fés. Uma trouxe o deus do que fala, né, dos amonitas, outras trouxe os ídolos dos moabitas, outra trouxe os ídolos dos edomitas. E ali na casa de Salomão virou um panteão de imagens, de deuses, de idolatria. E a primeira parte do seu reinado foi muito bom, mas tarde no seu reinado ele se perdeu, né? Ele praticou e tolerou a idolatria, né? E aí no capítulo 11 vai falar da sua morte, né? O rei Salomão, né, foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel, né? Então ele recebeu o reino unido do seu pai e reinou 40 anos, né? O filho dele, ainda vai falar o capítulo 12 de Reis, como é um panorama de Reis, né? Vamos tentar fazer um resumo aqui de todo o livro. O Roboão, né, o filho dele, Roboão é reclamação do povo. Teu pai fez pesado nosso jugo, agora pois alivia tua dura servidão do teu pai e seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. É importante aqui, tá, você entender o que vai acontecer agora, porque aqui está toda a explicação de uma grande parte da Bíblia, inclusive os próximos livros aí, como inclusive pré-exílico, exílio e pós-exílio, né, os profetas e muitos assuntos do Antigo Testamento. Então, peço muito sua atenção aqui, porque esse ponto é importante, apesar de um pouco difícil de entender, né, mas é muito importante você entender. Então, depois que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o trono. E o povo pediu para Roboão aliviar a carga tributária, né? Eu até brinco, ô Roboão, abaixa a gasolina, né? Hoje em dia, né? Abaixa os preços das coisas, está muito caro os impostos. O que ele fez? Ele consultou dois grupos de pessoas. Ele consultou os mais idosos, que eram pessoas mais maduras, e consultou os mais jovens que tinham crescido com ele. Os mais idosos, os mais maduros, falaram para ele assim: Salomão, facilita, né? Diminui a carga, diminui o imposto, porque esse povo vai te amar. E os mais jovens deram um conselho oposto: não, o Salomão, não, o Roboão, não alivia não, você vai aliviar agora, depois vão pedir outra coisa, depois outra, ou seja, você vai perder a mão, vai perder o reinado. E o texto vai falar então que ele desprezou o conselho dos mais velhos e seguiu dos mais novos. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões, né? Então, ele ouviu o conselho dos mais novos e pesou a mão. Isso trouxe uma grande crise e no reino de Roboão vai ser dividida, as tribos vão ser divididas, né? Olha o que diz: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as vossas tendas, ó Israel. Cuida agora a tua casa, Davi. Então Israel se foi às suas tendas, né? Então Roboão, em sua arrogância, né, perdeu a liderança do Reino Unido, né? Aqui tem uma continuação aqui para te explicar. Você lembra que Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, ele teve 12 filhos, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses 12 filhos de Israel, ou de Jacó, são chamadas 12 tribos de Israel. E essas tribos em Davi, em Saul, em Davi e em Salomão eram tribos unidas. E agora em Roboão, elas vão se dividirem. Elas vão chamar agora as tribos do Reino do Norte, que são 10, e as tribos do Reino do Sul, que são 2, tá? Então é importante você entender isso agora, que há uma divisão entre o próprio povo de Deus. Imagine no Brasil, brasileiros contra brasileiros. Um grupo dos brasileiros são do líder A,
E um outro grupo dos brasileiros são do líder B, ou seja, nós, mesmo uma própria nação está dividida. É isso que aconteceu. Eles tinham os próprios líderes, os próprios reis, os próprios governadores, né? Então, um país foi dividido, né? Realmente dentro de si mesmo. Isso foi muito ruim. E o Jeroboão, né? Vai aparecer no capítulo 12. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, Jeroboão aqui, que era um soldado de Salomão, surgiu como uma opção melhor que Roboão. As pessoas seguiram Jeroboão, né? Então, lembra que eu falei que eram 12 tribos? 10 tribos vão seguir Jeroboão. E somente 2 tribos vão seguir Roboão. Aqui o texto fala, né, senão somente a tribo de Judá. Mas na realidade é porque a tribo de Benjamim foi absorvida por Judá, mas são 2, tá? Então, resumindo, Jeroboão ficou com as tribos do norte, que são 10, e Roboão ficou com as tribos do sul, que são 2, tá? Aí o livro de Reis vai falar de outros reis que seguiram essa descendência, né, das tribos do norte, das tribos do sul. Aí vai entrar Abias, Asa, Nadab, Zinri, Onri. Mas eu quero destacar um rei que foi muito ruim na tribo do norte, que o nome dele é Acabe e Jezabel, né? Esse rei, olha o que fala o texto. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e adorou. Então, Jeroboão, ele já causou algumas práticas de idolatria no seu reinado, e daí na sequência da sua genealogia, ou dos reis que foram seguindo ali, foram praticando muito idolatria. E quando chega esse rei Acabe e Jezabel, piora, porque a Jezabel, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, né? E trouxe também a adoração a Baal. E nesse contexto vai aparecer o profeta Elias, que tem bastante destaque no livro de Reis. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então apareceu Elias, né, nesse contexto. Elias vai dizer que o rei e a sua esposa estão errados. Elias vai confrontar, e vai ter aquela cena de Elias no Monte Carmelo desafiando os profetas de Baal, e vai ter outros detalhes da vida de Elias também, outros detalhes do rei e da rainha Jezabel, né? Então, enfim, coisas para você ler, para você estudar. Fica o convite para você se aprofundar mais nesse livro, porque meu objetivo aqui é mais fazer um panorama geral do livro, para você ir para o livro já entendendo o que está acontecendo. Tá bom? Então eu agradeço pela sua companhia, para não ficar muito longo o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, se não é inscrito, deixe seu curtir, seu comentário e siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Dê uma força no Instagram lá para a gente poder divulgar para mais pessoas esse trabalho do canal, também do canal Teologia Básica. Tá? Deus abençoe a todos.